Eu acho que isso ficou muito explícito no caso, sobretudo, né? O pessoal fala muito da esposa, sobretudo os bolsonaristas, da esposa do Alexandre de Moraes, mas acho que o que ficou explícito mesmo foi aquele resort do ministro Dias Toffoli, né? Que aquilo não dava para justificar, né? E é uma série de circunstâncias que você acaba aceitando como se fossem consectárias da posição e do status dos indivíduos, por exemplo, ser painelista em convenções, né? Não é o caso, por exemplo, do Mundo Crítico. Eu vivo fazendo palestras para todo lugar, e algumas até, às vezes, sou eu que pago, porque não tem financiamento. O senhor, inclusive, está nesta entrevista, o pessoal estava falando lá do outro maluco lá que estava cobrando por entrevista. Não, aqui o professor estava no tempo livre dele, é isso. E as palestras que a gente faz são grupos sindicais, são movimentos sociais, são estudantes, né? Já aconteceu de eu chegar numa palestra e o estudante dizer, olha, tive um problema aí com a hospedagem, o senhor vai dormir na casa dos pais do fulano. Eu falei, eu nem sei quem são os pais do fulano, como é que eu vou chegar? Eu viajo com a minha malinha pequena, né? Deixa que eu pago, me leva para um hotel que deixa que eu pago, né? Mas você sabe, nesse mundo se criou uma atmosfera de glamour e vamos dizer assim, de cortesias que transbordam, né? Os hotéis, assim, o staff de acolhimento, né? Os brindes e os prolabores, né? Então, essa questão ela não é possível ser mantida sem que haja um certo recorte de admissibilidade. Por exemplo, o Código de Ética do governo da União, do governo federal, disciplina até o que você pode e não pode receber como presente, no que é aceitável que você leve como pessoal, por exemplo, daquilo que é patrimônio, que você não está recebendo porque aquilo é para você, é para o que você representa. Então, aquilo por exemplo, joias, não é isso? Que, aliás, decisão ruim do PGR, né, de arquivar esse é o inquérito mais óbvio, né? Exatamente, né? Então, isso faz que esse Código de Ética estabeleça determinados parâmetros. Por exemplo, você tem que ter suas audiências todas registradas em agendas previamente publicadas e acessíveis ao controle social. Você não pode receber uma audiência sem estar acompanhado de alguém que, no mínimo, seja testemunha do que vai se passar ali, né? Então, eu acho que o ministro atuou bem em trazer, vamos dizer assim, a autoconduta ética para um controle que traduza que, em certas estruturas, isso já dizia até a crônica dos Césares, né? Que, por exemplo, a mulher de César não pode ser realmente como ela é honesta, ela tem que parecer honesta, né? Sim. Não é só verdadeira, é verossímil, né? Tem que todo mundo entender. Exatamente. Então, eu acho uma boa medida, o que, aliás, é compatível com a história biográfica desse ministro, né? Que ele é realmente, na sua história, bastante circunspecto nesse aspecto daquilo que é a expressão pública do seu desempenho funcional, né? Então, eu acho importante isso. No primeiro momento, os próprios pares acharam excessivo, acharam que isso era uma espécie de autoflagelo, mas depois eu acho que se deram conta e, ao que eu saiba, ele está atribuindo até a relatoria do caso à ministra Carmen Lúcia, que é uma ministra sabidamente também ciosa dessa atitude. No caso dela, é quase monacal, né? Ela tem uma postura
algum tempo atrás, ela dirigia o próprio automóvel dela, claro que com segurança acompanhando, mas sem se valer sequer daquilo. E olha, é uma coisa que é dos tempos. Você sabe, meu caro, que o meu avô foi desembargador. Ao tempo em que ele foi desembargador, ele chegou a ser presidente dos tribunais do Estado. Né? Uhum. Não tinha carro oficial. Não tinha carro oficial. Os penduricalhos foram se criando e viraram um cabedal, né? Eu me lembro do meu avô indo para o tribunal, presidente do tribunal, de justiça do Estado, e membro de todas as academias dignatárias do Estado, indo para o tribunal de lotação. Naquele tempo, além do ônibus, do bonde, tinha a lotação, que era uma espécie de jardineira, né, que era uma espécie assim de um meio termo para você não ficar junto com a massa e ali, né, mais seletivamente, mas transporte público. Então, hoje, né, você tem carro descaracterizado, tem carro oficial, motorista, guarda-costas, né? Segurança, né? Guarda-costas, segurança, né? Residência oficial. Meu avô, presidente, morava na casa dele. Alguns políticos ainda conservam essa postura, né? Eu me lembro aqui, meu amigo, querido amigo, divergências à parte, mas lealdade fraterna muito próxima, o então governador Cristóvão Buarque, o então ministro, né, nunca saiu do apartamento pessoal dele, que ele comprou com as economias dos créditos que recebeu ao tempo em que era um funcionário internacional e recebia em moeda forte, né, e pôde fazer poupança. Nunca morou. Claro, ele tinha aqui a casa oficial, mas continuou morando no apartamento dele, né? E são poucos, né? São poucos. São. Não, e o que acontece é o seguinte, fica se criando tantos penduricalhos e fala-se muito do Supremo, mas que na verdade quem está fazendo isso é o Congresso Nacional com essa farra das emendas, né? E a gente tem aqui a Neuza falando, né? Ainda sobre Alcolumbre, enquanto as pautas bombas no Senado, aí começa-se a investigar as relações reais do Master e o senador revida dessa forma, prejudicando a população, né, da Geraldo? Exato, né? E também, por que chama pauta bomba, né? Porque não são formas legislativas inseridas no processo constitucional de elaboração de leis de interesse social. São estratégias de sequestro da autonomia política, sobretudo do executivo. Né? As chamadas pautas bombas se tornaram um sinônimo de pautas que causam dano social enorme, porque elas são financiarizadas, no sentido de que elas implicam gastos orçamentários que desequilibram as contas públicas, do ponto de vista de favorecer grupos sociais, corporações, eu acho que uma das mais dramáticas nesse momento é a que quer discutir, acho que na Câmara, vamos dizer, subsídio para o agronegócio em face de perdas decorrentes de causas extraordinárias. Por exemplo, as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Duplo dano social. Primeiro, porque lá atrás não se tomaram as medidas para conter os riscos das incidências climáticas que causam catástrofes, né? Não se fez manutenção das comportas, não se fez escoamento das valas, né? Não se fez o desassoreamento dos rios.
se desmatou impropriamente, quando a natureza responde, é uma tragédia que se diz que é a natureza que produziu. Não é a natureza que produziu, é a incúria administrativa. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!